fazer uma pergunta aqui, levantar uma pergunta um pouco polêmica, hein? A gente falou aí de pessoas com traços de crimes bem perversos. Vamos lá, deixa eu entrar nessa pergunta de maneira mais contextualizada. O Andrew Raine, no livro Anatomia da Violência, um pesquisador, ele tenta chegar na questão principal, que é um criminoso culpado ali por crimes perversos. Esse cara nasceu assim? Foi criado para se tornar isso? Nasceu ou tornou-se? Né? Eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Vamos ser bem popular. Psicopata nasce psicopata ou ele torna-se psicopata? Aí E aí joguei a bomba e saí e vou comer coxinha. Eu não faço a menor ideia. Joga a bomba e vou na coxinha. Eu não faço a menor ideia, mas eu vou te falar que eu não descartaria nenhuma das duas possibilidades, tá ligado? A gente tem do Pedrinho. O Pedrinho começou a matar cedão. Um Moleque, né? Então, porra, deu tempo dele estar realmente inserido num meio tão sinistro que ele se tornou um cara que matou mais de 100 pessoas, tá ligado? Começou muito cedo com crimes. No começo já era muito sinistro. Ele falou, acho que o primeiro cara que ele matou foi o primo da Moenda. Não foi? Tinha um moleque. Foi aqui nesse podcast que ele veio? Não, ele veio num podcast aqui que a gente produzia, mas não foi no Flow, foi no Cometa. Que teve muita polêmica, né? Teve bastante polêmica. Em dar holofote pra ele. Cara, assim, eu acho que não tem, não. Eu acho que cada caso é um caso. É o histórico de cada um. Tem muitos estudos que falam que o meio ambiente contribui. Tem outros estudos que falam que é genético. Eu não estou falando da psicopatia, eu estou falando desse traço perverso. De perversidade. Tem outros que falam que são traços da personalidade que ele adquire ao longo da vida. Eu sei o seguinte, está provado, quase como uma matemática exata, que um filho que é criado num ambiente extremamente violento, em que o pai bate na mãe, esse garoto vai, quando for adulto, bater na namorada. Por quê? Porque ele está vendo, ele normatizou aquilo ali, ele está vendo aquilo. Para ele, aquilo ali é o certo. Sim. Se a mulher não fizer o que ele quer, ele dá uns papos na cara dela. Com a maior naturalidade do mundo, assim. Isso é fato. Quando eu fiz o livro da Suzane, que eu estudei muito a perversidade, eu fui numa psicóloga que ela é especializada em crianças perversas. E assim, além dela ser especializada só nisso, ela é uma psicóloga que ela é muito cara, assim, ela atende só quem tem grana. E ela me contou que o trabalho dela é impedir que essas crianças que já demonstram traço de perversidade agora se tornem aquele cara que entrou na escola e com um metralhador e matou, ou que deu tiro na cara da namorada, ou que empurrou a namorada lá do 10º andar. E ela diz que esses traços, eles se manifestam na infância e muitas vezes ou porque ela já está num ambiente violento, ou porque o pai passa o pano, aquela coisa de... Chega da escola a reclamação de que ele bateu no coleguinha, o pai já quer saber o que o coleguinha fez para ele ter. Sim, clássico. Esse aí, meu amigo, é esse tipo de negligência que cria um monstrinho ali e o pai não sabe. Aí daqui a pouco, quando for adulto, chama o namorado para matar os pais a paulada e aí não sabe por quê. Sim. Eu concordo com o Ulisses. Eu acho que, assim, tem uma influência... Acho que cada caso é um caso, já começa por aí. Acho que não dá pra generalizar. Sim, criança que maltrata animais. Criança, às vezes, maltrata plantas, sabia? A tríade do mal, né? Animais, faz xixi na cama e tem obsessão com fogo desde pequeno. Sim. Uma outra coisa também, que é muito polêmico também, mas essas crianças, adolescentes que são obcecados por jogos violentos. Nossa, agora você vai entrar numa polêmica muito grande. Todo mundo vai ficar um assassino? Não. Bom. Não, mas quando tu vai pro recorte, tu vai estudar aquele cara que matou um monte, tu vai lá e ele tava lá com um videogamezinho violento. Eu acho que existe uma correlação entre estímulos violentos, visualmente gráficos, mas aí também a gente volta para uma questão que é a seguinte. Se você pega a história de assassinos em série não brasileiros, num período muito
pregresso à violência visualmente gráfica, como, por exemplo, o Billy the Kid, que era um assassino em série. Era um criminoso em série, um assassino em série. O pessoal esquece que o Billy the Kid saiu matando geral por aí, em série, né? O Billy the Kid era o cara das pistolas. Mas ele também era um criminoso serial, né? Se parar pra pensar, nessa época, o cara não ia ter acesso a um estímulo visualmente gráfico, não tinha TV, não tinha jogo, não tinha revista. Mas o que eu penso é o seguinte, você pega, por exemplo, o Jim Jones. O Jim Jones cresceu, em teoria, numa família que deu ali um ambiente para ele muito acolhedor, no sentido de ele sempre estava na igreja, sempre teve uma educação religiosa, mas o menino desde pequeno... O Ulisses com certeza já viu. Já assistiu aquele filme Precisamos Falar Sobre Kevin? Já ouvi falar, mas não vi, não. O rapaz cresce num ambiente cheio de amor, de acolhimento. É mais ou menos a história do Jim Jones. Mas ele é esquisitaço. Não, ele simplesmente mata geral na escola e o Jim Jones matou... foi o maior suicídio coletivo induzido da história. Ele induziu mais de 900 pessoas a se matar. E ele mesmo não se matou, né? Então, assim, o Jim Jones, de maneira objetiva, você não vê um traço social ou cultural na criação dele que poderia falar, mas também na época, na infância, aconteceu tal coisa. O que eu acho, e eu também não tenho gabarito para isso, né? Como eu falei, eu lancei uma bomba e fui comer coxinha. Mas eu acho que a melhor visão, acho que ainda é a que o Ulisses trouxe. Tem um caso aqui, generaliza. Não, vamos pegar o caso desse cara, vamos ver a história da vida dele, vamos ver os exames dele. É por isso que existem esses tipos de testes. Que ele individualiza, ele vai analisar a tua personalidade. O que você vê aqui não é o que ele viu. Não é porque o cara jogou um videogame que ele vai ser um assassino, mas ele pode ser um maluco que foi... ele já é maluco, daí ele jogou um videogame que inspirou a fazer merda. É possível, né? Tá Analisa a violência, né? Mas, por exemplo, você está pegando um exemplo que falaria sobre um aprendizado condicionado. Então, a gente está falando de influência social. O cara normalizou a violência por meio do videogame. Ele teve um estímulo cultural... Mas eu acho que esse cara já é maluco. Não, mas calma. Eu vou fazer uma tese contrária agora. Então, a tese seria que a gente tem contato cultural com uma cultura, com algo que reproduz uma cultura de violência, posso acabar normalizando, posso acabar reproduzindo, posso acabar me tornando violento. Mas se você pegar a tese contrária e falar, se não for cultural, é o quê? Genético? Você também vai ter suporte científico. Que são, por exemplo, se eu não me engano, o documentário... É um documentário da Discovery. Tem muito tempo que eu assisti esse documentário, mas ele fala do Ted Bundy. E ele fala sobre alguns assassinos em série que depois que eles morreram foi observado alguns um padrão no tamanho da amígdala. A amígdala seria uma região no cérebro localizada na altura temporal. A amígdala não da garganta, né? Localizada na altura temporal, que ela está associada ao processamento de emoções intensas, como raiva, medo e também ao processo de empatia. Então, se o cara tem a amígdala, em teoria, um pouco menor, ele teria uma predisposição menor a sentir emoções por outras pessoas. Então, mas mesmo essa explicação, você tem outros criminosos em série que não tem, que a amígdala do cara é normal. Então, assim, é foda virar e falar também que é genético, sabe? É uma questão assim... Não dá. Eu acho um terreno muito perigoso pra gente estar opinando, porque eu tenho muito cuidado por justamente ser jornalista, né? O meu trabalho, eu fico ouvindo que as pessoas... Praticamente, nessa seara, eu fico reproduzindo o que eles me falam, mas é tudo muito individualizado. Não tem... Porque senão seria fácil tu prevenir esse tipo de crime, se tu pudesse identificar. Minority Report, né? Pronto.